Deu certo aí, Mateus, o slide da... Obrigado, graças a Deus. Hoje a nossa penúltima mensagem da série Respire. Estamos chegando ao finalzinho, reta final da nossa série, que tem sido tão inspiradora, tão desafiadora. A partir do dia 26 de novembro, a gente começa a nossa série de Advento. 4 domingos onde a gente reflete e pensa sobre o nascimento de Jesus, já preparando para o Natal. Eu não sei vocês, eu amo essa época do ano. Aí começa a colocar luzinha na rua, nosso prédio lá já colocou pisca-pisca, aí você já começa a ficar assim mais alegre, mais feliz, não sei, eu fico, é loucura, é correria, mas também é muita alegria, né? Um tempo muito bom. Hoje nós vamos falar sobre a teologia da mesa. O título da nossa mensagem é Teologia da Mesa, Relacionamentos Autênticos. Obrigado, Vini. Em uma era individualista. Uma eu já vou tomar agora. Obrigado. Pode. Valeu. Em uma era individualista. Eu estava pensando sobre esse tema, e eu me lembrei que em 2 momentos dos mais significativos da história da redenção, no Novo Testamento, os 2 atos, talvez, maiores da história da redenção, aconteceram, ou um aconteceu, e o outro vai acontecer em torno de uma mesa. Ou o simbolismo escolhido para o que vai acontecer, que a gente não pode afirmar 100% que é real, literal, mas o simbolismo do que Apocalipse descreve. As 2 coisas aconteceram e vão acontecer em torno de uma mesa. Eu estou falando da última ceia, o momento ápice da vida de Jesus, da obra de Jesus, da missão de Jesus, momentos antes dele ser crucificado. Ele se reúne em torno de uma mesa com seus discípulos, para compartilhar da sua vida, do seu corpo, do seu sangue, da sua missão. E eu estou falando do casamento do Cordeiro com a noiva, descrito lá em Apocalipse 19, que diz que nós sentaremos à mesa com o Cordeiro, com remidos de todas as nações. Então, eu acho que tem um mistério, como diria um pentecostal fervoroso, com a mesa. Como é que a simbologia, o simbolismo da mesa é algo que nós precisamos recuperar. A cada semana aqui, né, nessas outras 10 mensagens, a gente tem refletido sobre hábitos, sobre práticas, sobre ritmo de vida, que esteja mais no compasso do Criador, no compasso do que Deus planejou para nós, e menos no compasso da loucura e do frenesi, da cultura que a gente vive. Para a gente fortalecer a nossa fé, para a gente ter a mais graça de permanecer, e para que ao mesmo tempo a nossa vida reflita a nossa fé, e que a gente ajude outras pessoas. E a gente já falou sobre, em outras mensagens, que um dos hábitos sugeridos é compartilhar refeições à mesa. A gente já falou isso. E a gente já fez uma mensagem inteira falando sobre a importância das amizades espirituais, da gente ter amigos espirituais, amigos que nos aproximam do reino de Deus e de Jesus. E hoje eu quero unir esses 2 temas. Eu quero falar um pouco mais profundo sobre como compartilhar a mesa com amigos espirituais e como compartilhar uma mesa espiritual com amigos, né? O amigo é espiritual, a nossa vida é espiritual e a mesa também se torna espiritual. E como isso nos ajuda a calibrar o coração para que a gente tenha a esperança correta, para que a gente se lembre das coisas corretas e para lembrar que a gente não pertence a esse mundo, embora a gente esteja nesse mundo. O nosso ponto final, o nosso destino final, não é aqui. Não é aqui. E eu queria que a gente lesse junto, vocês podem acompanhar comigo, ou podem ler no seu aplicativo, no seu celular. Nós vamos ler Mateus capítulo 26, do 17 ao 30, o relato da última ceia de Jesus com seus discípulos. Mateus 26, do 17 ao 30, diz assim: no primeiro dia da festa dos pães sem fermento. Vocês estão conseguindo ler aqui? Que bom. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? E ele respondeu dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissesse: o mestre diz, o meu tempo está próximo,
vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. Aqui está reclinado porque você tem que lembrar que a mesa aqui nos tempos de Jesus era uma mesa mais baixa, onde eles sentavam em almofadas no chão e eles cruzavam as pernas. O Da Vinci pintou, a gente imagina, né, todo mundo do mesmo lado da mesa, né? Provavelmente não era assim que a coisa era, né? Sentavam-se pessoas dos dois lados. É que Da Vinci ia ter dificuldade de pintar o de costas, né? Então botou todo mundo do mesmo lado da mesa. O texto continua. E enquanto estavam comendo, ele disse: digo que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe um após o outro: com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria que não houvesse nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. Enquanto comiam, aqui está acontecendo toda essa treta, né, toda essa situação, mas ninguém está percebendo. Jesus meio que fala que discretamente com Judas, porque os outros não percebem o que está acontecendo. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu digo que de agora em diante, não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Aqui nós temos algumas coisas muito interessantes. A primeira delas, A primeira delas é que nós somos convidados à mesa de Jesus, né? Jesus está aqui, como eu disse, para cumprir a missão mais importante da história. A sua morte está para acontecer. E agora, providencialmente, lembre-se que nada na vida de Jesus acontece ao acaso. Todos os mínimos detalhes da morte de Jesus são previstos, profetizados. Ele está seguindo um script perfeito de cada detalhe da sua morte. E a morte de Jesus foi decidida por Deus, que acontecesse no feriado da Páscoa, na festa da Páscoa. A festa da Páscoa, para os judeus, primeiro, Jerusalém estava lotada, porque era uma das 3 festas mais importantes. E a maioria dos judeus espalhados pelo mundo, chamados judeus da diáspora, que foram aqueles que foram perseguidos, veja que isso não é coisa recente, foram perseguidos, foram levados escravos, eles muitas vezes não voltavam para Jerusalém, não voltavam para Israel, e eles ficavam em outros lugares, mas quando havia essas festas, eles vinham para Jerusalém, e muitos judeus ficavam 50, 60 dias em Jerusalém, porque eles ficavam da Páscoa até o Pentecostes, eles emendavam essas festas, porque não dava para ir e voltar, né? As viagens eram muito difíceis, muito longas, a pé, de barco, em condições precárias. Então Jerusalém estava lotada para a celebração da Páscoa, e a Páscoa judaica, a gente precisa lembrar, ela celebrava o quê? Ela celebrava a libertação do povo do Egito. A Páscoa judaica era uma celebração daquilo que Deus fez, tirando o povo do Egito. E as comidas que eram colocadas nessa festa, nessa celebração, eram comidas que lembravam o povo da condição deles de escravos no Egito. E de como Deus era o seu libertador. As orações eram feitas em direção a isso, como Deus é o libertador de Israel. Só que nos dias de Jesus, o judaísmo vivia o que é chamado na história de judaísmo do segundo templo. Ou seja, não havia mais o templo de Salomão, o templo havia sido destruído no exílio babilônico. O povo foi levado 70 anos escravo no exílio babilônico. Quando eles voltam, eles reconstroem um templo, que é o templo que existe até os dias de Jesus, porque foi reformado por Herodes, foi ampliado por Herodes. Mas veja, o maior estudioso do Novo Testamento dos nossos dias, o N.T. Wright, diz que o povo de Israel, nos dias de Jesus, vivia com uma perspectiva, desde a época do exílio babilônico, de que eles voltaram, mas não foram completamente libertos. Por quê?
Porque quando eles voltam do exílio babilônico 70 anos depois, eles continuamente estão nas mãos de outros impérios. Eles passam pelo império dos persas, eles passam pelos impérios do Alexandre o Grande, dos macedônios, eles passam pelos domínios dos gregos, eles passam agora eles estão nos dias de Jesus no domínio dos romanos. E Israel tem uma promessa sobre si de que não seria mais dominado por império nenhum. Eles não seriam escravos de ninguém, eles não seriam dominados por ninguém. Então, o que o N.T. Wright diz é o seguinte: desde a volta do exílio babilônico até os dias de Jesus, os judeus viviam com uma constante angústia de que eles aguardavam uma libertação. Então a Páscoa para eles naqueles dias tinha tanto uma perspectiva histórica, de que eu celebro o Deus que me tirou do Egito, o Deus que nos libertou da escravidão, o Deus que nos fez atravessar o Mar Vermelho, o Deus que nos resgatou. Como eu espero o Deus que fará isso de novo, mas agora de uma vez por todas, nos libertando de todos os inimigos, e o próprio Deus vindo, mandando uma figura libertadora, né, que seria o Messias, e depois que o Messias destruísse os inimigos de Deus, Deus viria Ele mesmo e habitaria no meio do seu povo, na terra e em Jerusalém, no seu templo. Essa era a expectativa messiânica. Os judeus, obviamente, não comemoram o Natal, né? Do jeito que nós comemoramos, porque eles não acreditam em Jesus como Messias. Mas eles também têm uma festa que acontece no dia 25 de dezembro, chamada Hanukkah, o Festival das Luzes. O que é celebrado no Hanukkah? É celebrada justamente uma dessas esperanças que na época eles tinham. Um desses eventos, surge um personagem chamado Judas o Macabeu, Judas o Martelo, e ele se levanta para tentar lutar contra o império, ele vai lutar contra os opressores, e ele vence a batalha. E aí Israel fala: olha, talvez esse Judas seja o Messias. Que ironia, não? Esse Judas talvez seja o Messias. Claro que ele não era, mas eles tinham essa esperança. Se vocês se lembrarem que Atos, por exemplo, quando os sacerdotes estão decidindo sobre o que fazer com essa igreja que está começando, Gamaliel, que foi professor do apóstolo Paulo, se levanta e diz: meus irmãos, tanta gente já se levantou dizendo ser o Messias. Então, fica claro que naquela época muitos levantavam e diziam: olha, esse é o Messias, para cumprir aquilo que Israel esperava. Eles olhavam para o passado, e se fosse uma música de louvor, worship, eles diriam: faz de novo, Senhor, faz outra vez, Senhor, faz outra vez, Senhor. Eles queriam ser libertos mais uma vez. E aí, Jesus, que agora sim é o Messias, é o Deus que salva. Só que veja, Jesus a coisa é tão louca assim da perspectiva humana, que Jesus não é alguém que veio preparar o caminho para Deus descer. Ele é o próprio Deus que desceu, sendo Ele totalmente homem, totalmente Deus. E Ele está para cumprir essa expectativa de Israel. Só que ao mesmo tempo Ele vai cumprir, mas Ele vai estabelecer uma nova surpresa. Com Jesus nunca as coisas são tão simples e tão fáceis como parece. Ele fala: olha, eu vim libertar Israel, mas veja, não é do jeito que vocês estão esperando. Ele começa a dizer que Ele vai libertar, e Ele está preparando os discípulos. Só que Ele diz: eu vou libertar morrendo. E isso na cabeça deles é como se Ele falasse: 2 e 2 são 5. E os discípulos estão: não, 2 e 2 não pode ser 5. E Jesus está dizendo: eu sou o Messias, eu vou libertar vocês, eu vou trazer o reino de Deus, mas eu preciso morrer. Eu preciso morrer para que vocês possam viver. E aí Jesus estabelece esse novo paradigma de que Ele vai libertar Israel, só que Ele está começando a libertação de Israel, e essa libertação vai vir de um jeito que eles não esperavam. E mais, além de tudo isso, Ele vai dizer: essa libertação que eu estou trazendo não é só para Israel. Vão ser incluídas nessa salvação pessoas de todas as nações, de todas as tribos, de todas as línguas. E eu vou libertar Israel não de Roma, mas eu vim para libertar Israel de um inimigo muito mais poderoso que Roma, e muito mais poderoso que o Egito. Eu vim libertar Israel do seu pecado. Eu vim libertar a humanidade da escravidão do pecado. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos 6, nós não estamos mais debaixo do pecado, nós não somos mais escravos da lei. O pecado não mais terá domínio sobre nós, porque a gente não é mais escravo, nós somos libertados
pela lei da vida e pela lei do Espírito. Nós somos libertados em Cristo Jesus. E aí o novo paradigma é que Cristo vai estabelecer essa nova camada para a refeição da Páscoa. Ele está dizendo, a gente celebra o Egito, mas agora a gente também vai celebrar a maior libertação de todas, que é a libertação que eu vou fazer no meu corpo e no meu sangue. E aí, isso também aponta para o dia final, para a restauração de todas as coisas. Porque nós vamos falar melhor sobre isso, mas Jesus diz assim no versículo 29, eu digo que de agora em diante, eu não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de Deus. Jesus diz, a gente vai celebrar o Egito, a libertação do Egito. Nós vamos celebrar a vitória que eu conquistei na cruz do Calvário, mas nós também vamos aguardar a minha volta e o estabelecimento do reino de Deus, onde a gente vai beber o vinho novo juntos. Então a gente vai ver alguns pontos bem interessantes. Primeiro ponto, a mesa não é um local onde a gente supre somente a nossa necessidade fisiológica. Tem gente, eu nunca vou entender essas pessoas, mas tem gente que diz que não gosta de comer, que come porque precisa. Talvez você já tenha conhecido uma pessoa que precisa de oração, né? A pessoa fala, eu não gosto de comer, eu como porque precisa. Oi? Duas coisas que eu nunca vou entender, a pessoa que fala isso, a pessoa que fala que esqueceu de comer. Nunca aconteceu comigo, nunca esqueci de comer. A mesa não é um local onde a gente supre uma necessidade fisiológica. Para nós, cristãos, a mesa também tem um significado espiritual. É nela que nós celebramos o Deus vitorioso que liberta o seu povo. É na mesa que nós celebramos a vitória do pecado. Veja que a mesa também pode ser lugar de idolatria. Quantos de nós, inclusive, muitas vezes estamos aprisionados pela glutonaria, pela bebedice, pela inveja na mesa ali, lugar de fofoca, de inveja, de maledicência. Tanto que o apóstolo Paulo diz que não entrarão no reino dos céus os glutões, os beberrões, os invejosos, os mentirosos. E quantos desses pecados ocorrem muitas vezes no ambiente da mesa? E para nós, a mesa ela também tem esse significado de liberdade, aonde nós celebramos a liberdade em Cristo Jesus. Essa liberdade se manifesta em várias questões, até no alimento que a gente come. Se você se lembrar, Israel tinha vários alimentos que eles não podiam comer dentro do contexto da lei, dentro do contexto do deserto. Mas agora, no contexto da nova aliança, Paulo diz que tudo pode, desde que haja liberalidade de consciência, entendimento de consciência. Se você se lembrar, em Coríntios, tem uma pergunta muito difícil. O que eu faço com a comida que é sacrificada aos ídolos? Como ou não como? É como se alguém perguntasse, e o frango da encruzilhada? Se eu achar um franguinho assado na encruzilhada, eu pego e posso comer? Imagina para a gente, meu Deus, que horror, que coisa, né? Comida consagrada a ídolos, e Paulo diz, tudo pertence a Deus. Quem fez o frango foi Deus. Quem fez a carne foi Deus. Quem fez a comida foi Deus. Se nós somos livres em Cristo, nós podemos todas as coisas em Cristo Jesus. Paulo não está dizendo que a gente tem superpoderes. Paulo está dizendo, nós temos liberdade em Cristo Jesus para não estar mais amarrado nessas coisas. E se há liberalidade de consciência, até a nossa mesa é um lugar de comunhão, de liberdade, de paz. Em Cristo Jesus é o lugar onde a gente celebra a verdadeira liberdade. Segundo ponto sobre a mesa, é que a chegada e o estabelecimento do reino de Deus, em várias vezes no Novo Testamento, Jesus compara com um banquete. Mateus 8, 11, Lucas 14, 15 ao 24, Jesus fala que o reino de Deus é como um banquete oferecido. E aqueles que foram chamados não aceitaram, então começaram a convidar aqueles que não haviam sido chamados, para se sentarem à mesa desse grande banquete. Jesus fala de uma festa celestial, onde pessoas de todas as nações vão desfrutar da presença do Senhor. Por isso que a mesa de Cristo traz uma ideia de inclusão. Na mesa de Cristo se sentam pessoas que não seriam convidadas antes. Recebem convite gente que nunca teria pedigree social, nunca teria, vamos dizer, finesse para ser convidado, mas na mesa de Cristo,
aqueles desprezados, nós acabamos de cantar isso, os desprezados, esquecidos, aqueles que não seriam chamados, nós fomos convidados à mesa do Cordeiro. A mesa do Cordeiro é uma mesa inclusiva, a mesa do Cordeiro é uma mesa que tem lugar para todo mundo. No reino de Deus tem lugar para todo mundo. Eu nunca vou entender quem prega o evangelho e exclui pessoas. Tem um filme passando, tem um filme que entrou no catálogo da HBO Max, a gente tem falado bastante, que é uma história muito importante no movimento da música evangélica mundial. O filme se chama O Movimento de Jesus, em inglês chama Jesus Revolution, e conta a história do avivamento que Deus fez nos anos 1960 e 1970, no meio dos hippies na Califórnia. Dezenas e dezenas de milhares de hippies foram salvos nesses anos. E através de uma igreja, esse movimento começou, a igreja se chama Calvary Chapel, existe até hoje, pastor Chuck Smith. Era uma igreja branca, de classe média, tradicional, na Califórnia. E Deus começou a salvar hippies, e os hippies começaram a frequentar essa igreja. E o conselho da igreja começou a se sentir incomodado. No filme mostra essa cena, e isso é real, isso é verdade. Porque os hippies, sujos, moravam nas ruas, não tomavam banho direito. Então era aquela... Aí o pessoal, bonitinho, engomadinho, arrumadinho da igreja, começou a se incomodar. E aí falaram para o pastor Chuck Smith, falaram assim: pastor, esse pessoal suja o nosso carpete. Não dá para deixar eles entrarem aqui. Aí no outro domingo, o pastor Chuck botou um balde, uma toalha, e cada hippie que entrava, ele pedia para tirar os sapatos, e ele lavava os pés daqueles hippies antes de entrarem na igreja. No segundo domingo, ele mandou tirar o carpete. E aí o pessoal falou: cadê o nosso carpete? Ele falou: entre pessoas e o carpete, eu prefiro pessoas. Infelizmente, tem gente que prefere o carpete. E se diz parte do reino de Deus. O reino de Deus é um lugar que tem lugar para todo mundo. Tem lugar para socialite, tem lugar para o hippie, tem lugar para o alternativo, tem lugar para aquele... Tem lugar para todos nós. E a nossa mesa dentro da nossa casa também precisa trazer essa ideia de inclusão. Eu me lembrei aqui do versículo de Paulo, em Efésios 2, 19 e 22, que diz assim, preste atenção: assim, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Cristo Jesus como pedra angular. Veja, Paulo está dizendo, nós somos nós somos inseridos numa mesma família. E o que mais caracteriza uma família? Sentar à mesa juntos. Aquele amigo que não é família, mas que você se sente família, onde você celebra isso? Na mesa. No compartilhar do pão, da conversa, das risadas, das tristezas. A nossa mesa dentro da nossa casa tem que ser um lugar de inclusão, de ouvir as pessoas, de receber pessoas, que a nossa mesa esteja aberta, preparada, para receber mais e mais pessoas que precisam ser transformadas pela graça de Deus. Uma coisa me chama a atenção nesse texto. Jesus sabia que Judas ia traí-lo. Mas Judas recebeu um convite para participar do jantar. Judas estava na jantinha, Judas estava na festinha. Judas não foi excluído. Jesus podia falar: esse não, deixa, vamos fazer um outro grupo no WhatsApp, a gente tira ele e convida só o resto do pessoal. Mas ele estava. Jesus sabia que ele ia, e sabe? Jesus lavou os pés dele, Jesus deu comida para ele, Jesus serviu ele como serviu todos os outros. A gente não tem desculpa para negar espaço na nossa mesa para ninguém. Ah, mas me feriu, mas falou isso, mas eu não gosto. Jesus quebra as nossas pernas e não tem desculpa nenhuma para a gente não receber alguém. O fato da gente sentar à mesa juntos fala de unidade, fala de igualdade. Quem senta na mesa com a gente é que tem o mesmo status que a gente. Isso fica muito claro num navio, né? Quem que senta na mesa lá no cruzeiro? A primeira classe com a primeira classe, a segunda classe com a segunda classe, e assim vai, os serviçais com os serviçais. É sempre assim. Eu estava falando até semana passada para o pessoal que eu amo uma série chamada Downton Abbey. E isso fica muito claro no Downton Abbey, e era como funcionava. Os nobres lá em cima, na mesa dos nobres,
e os serviçais na mesa dos serviçais. Quando a gente senta na mesa com alguém, a gente está dizendo, eu sou igual a você, eu compartilho com você. Nós temos o mesmo status, nós temos o mesmo valor como pessoas. O apóstolo Paulo diz isso, né? 1 Coríntios 10, 16 e 17, o apóstolo Paulo diz assim: o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão com o sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão com o corpo de Cristo? Porque há um só pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. No mundo que a gente vive, muitas vezes as mesas são lugares de divisão. Você vê pessoas postando pratos que você não tem dinheiro para comprar. Direto acontece comigo. Você vê prato que você fala, rapaz, que delícia, mas está fora do meu orçamento. Está fora do meu budget. Olha essa lagosta, pô, mas não dá para comprar essa lagosta. Olha esse camarão, mas pô, não vai dar, vou ter que comprar um camarão menorzinho. Porque muitas vezes a mesa é lugar de status, de provar coisa, de mostrar que pode. No Evangelho, a mesa é lugar de união, de mostrar que as pessoas são amadas, de acolher as pessoas. O que acontece na última ceia não é apenas o compartilhar de uma refeição. E aqui que está o grande negócio. Há algo muito espiritual acontecendo. O pão era pão, o vinho era vinho. Tá? A gente usa suco, mas a gente sabe que era vinho. Mas tinha algo muito espiritual acontecendo ao mesmo tempo. Algo muito espiritual compartilhando. E a nossa mesa como igreja, porque aqui nós estamos sentados numa mesa, diante do Cordeiro de Deus. E na nossa mesa literal em casa, a gente precisa saber que também há algo espiritual acontecendo junto com o natural. Na rotina da família, a mesa precisa ser um local onde os filhos aprendem a amar os pais a amar os filhos, compartilhar a vida, compartilhar o amor pelo Evangelho, compartilhar as tristezas, as alegrias da vida. Isso é ser espiritual. Isso é encontrar cura, isso é encontrar acolhimento. Eu li uma citação que eu gostei muito, que disse assim: a ceia do Senhor é comida de peregrino. Quando Deus pede para Israel celebrar a Páscoa lá no Egito, a comida não podia ser muito requintada, porque eles estavam fugindo. É comida rápida, é um fast food do bem, é o fast food antigo, é comida que se faz rápido, que come rápido e que vai embora, porque vocês vão fugir, vocês vão sebo nas canelas. Então não dava tempo de botar mesa, prato, talher, mesa, comida difícil, era uma comida prática. A ceia do Senhor do mesmo forma, é pão e vinho, é um negócio simples, é pão sem fermento, é pão que não cozinha, é pão simples, porque é comida de peregrino, é comida, até hoje a Páscoa judaica, o Pêssar, não é um jantar gostoso, é uma comida ruim, come osso, é ovo. Por quê? Porque é comida de peregrino, é para lembrar a gente, nós não pertencemos a este mundo. O verdadeiro banquete vai ser o banquete que nós encontraremos diante do Cordeiro de Deus. Na nossa jornada pelo deserto, Cristo é o nosso maná. E aí, a comida tem uma coisa, né? A própria ideia da gente precisar comer, lembra a gente da nossa finitude, da nossa efemeridade, da nossa transitoriedade. Sabe por quê? Porque a gente come e amanhã vai ter que comer de novo, e de novo, e de novo. Você come, digere, libera, come de novo, digere, libera, come de novo. Digere. Chega um ponto que a gente está velho, eu estou entrando nessa, que nem digerir direito você digere. Aí você come, fica meio empanturrado, toma remédio, digere, libera. Isso nos lembra que nós somos seres tão terrenos, tão pequenos, que a gente ainda tem tantas limitações. A outra coisa que a mesa nos ensina do Senhor é que a mesa é lugar de serviço. E eu queria que a gente lesse aqui esses versículos de João. E nós estamos caminhando para o final. João 13, do 1 ao 17. São 17 versículos. É o mesmo relato da ceia, só que João insere outra coisa, outro fato. Só João fala desse fato. Um pouco antes da festa da Páscoa,
Sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai. Eu amo esse versículo. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão. Veja como João tem um olhar mais espiritual sobre a situação, a atrair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, olha, Jesus sabia, com essa perspectiva de que todas as coisas estavam debaixo dos seus pés. O que a gente pensa? Se a gente não conhecer essa história, Jesus vai levantar, vai virar a mesa, vai falar: eu sou o rei do mundo, eu vou mandar anjo vir, vou mandar queimar Herodes, Pilatos. Herodes já tinha morrido, né? Eu vou mandar queimar Pilatos, vou mandar queimar o imperador, vou mandar queimar todo mundo. Ele faz o oposto, ele se levanta, tira a sua capa e coloca uma toalha em volta da cintura, querendo dizer: eu sou um servo. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Isso aconteceu na mesa da ceia. Isso aconteceu no momento do jantar, na celebração da Páscoa. E aí o texto continua: chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu-lhe Jesus: você não compreende agora o que estou fazendo a você, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, pois todo o corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir, lavou de Judas também. Tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que eu fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns aos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora vocês sabem essas coisas. Felizes serão se as praticarem. Jesus está dizendo que a mesa é lugar de serviço. A gente pode servir abençoando alguém, cozinhando o que a pessoa gosta. A gente pode servir falando: senta aqui que hoje eu vou literalmente te servir, vou ser o seu garçom. Fica a dica aí, quem quiser convidar também assim a família pastoral. Não sendo fruta, a gente aceita. Mas é lugar da gente agradar os outros. É lugar da gente compartilhar amor. É lugar da gente abençoar as pessoas. É lugar de serviço. Que nas nossas mesas a gente lembre-se de servir, abençoar, ouvir, aconselhar, incentivar. E para encerrar, a mesa de Cristo aponta, como eu disse, para a mesa do Cordeiro de Deus. O nosso mundo não é aqui. Por mais gostoso que seja o Outback, o Paris 6, que eu nunca fui, mas deve ser gostoso, o Olive Garden e tantas coisas gostosas, os cafés que o Mateus pesquisa e conhece com Stanley, o parmegiano aqui do Alhambra, é Alhambra, né? Calhandra, aqui atrás. Por mais gostoso que isso seja, as delícias dessa terra não se comparam ao que nos aguarda nos céus. O que nos aguarda na presença de Cristo Jesus, ao que nos aguarda na presença do reino de Deus. E aí, quando a gente toma a ceia e quando a gente partilha a mesa, a gente está querendo dizer: nós não somos daqui. É na mesa que a gente compartilha essa vivência de que o reino de Deus ainda nos aguarda, de que tem algo que nos espera. Apocalipse 19, 6-9 diz assim: então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava: aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se foi dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Meus irmãos, pela graça de Deus, queria chamar o pessoal da banda aqui. Pela graça de Deus,
a gente foi convidado para o banquete do Cordeiro. A gente só precisa lembrar que as nossas refeições aqui, por melhores que sejam, elas não são a nossa refeição final. A mesa final vai ser a mesa onde nós sentaremos com pessoas de todas as tribos, de todas as raças, de todas as nações. E nós estaremos juntos na mesa do Cordeiro, como filhos de Deus, cordeiros com Cristo, irmãos do Cordeiro, recebendo da graça e da misericórdia de Deus. Amém? Nós vamos celebrar a ceia. Se você faz parte